Reflexos no exame físico, ortopédico ou neurológico. Isso parece algo antigo, antiquado, mas na verdade é uma parte fundamental do exame físico, que quando a gente pega aquele martelinho de reflexos e testa diversos reflexos em articulações diferentes, são reflexos tendinosos profundos. E esse é o vídeo de hoje, principalmente voltado para residentes de ortopedia, de neurocirurgia, alunos da graduação de medicina e médicos também de um modo geral, sobre a importância do exame físico neurológico. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, quando o paciente vai ao médico, ortopedista, neurologista clínico, neurocirurgião, às vezes reumatologista também, uma das etapas do exame físico, então depois da conversa, depois da anamnese, que é a conversa, entender um pouco melhor os motivos daquela consulta, e as queixas dolorosas, enfim, do paciente, uma das etapas do exame físico é o teste dos reflexos. O que significa isso? Por meio de um martelo, geralmente, nós testamos como é que está o arco reflexo de determinadas partes do corpo. O que são os reflexos? São estímulos involuntários, ou seja, que não passam, que não são comandados pelo paciente, eles passam pela medula e voltam direto para o membro onde foi testado, e esses reflexos, então, eles trazem informações neurológicas muito importantes para o médico que está analisando, conduzindo aquele caso. Então eu vou falar basicamente alguns tipos de alterações que podem ser encontradas no exame físico relacionadas ao reflexo. Primeiro, o reflexo ele pode estar presente ou pode estar ausente. Existem pessoas que, por uma questão anatômica, natural, fisiológica, têm reflexos mais vivos ou menos vivos do que outras. Porque o reflexo por si só, ele não traz informação que pode fechar ou não um diagnóstico. O reflexo faz parte do raciocínio. Ele traz algumas informações que, em conjunto com o resto do exame físico, vai trazer, então, aí informações importantes. Então, quando a gente faz o teste do reflexo, ele pode estar vivo, ele pode estar abolido, ele pode estar aumentado, ele pode estar diminuído. E, em geral, a gente testa o reflexo em alguns pontos pré-determinados, onde a gente testa raízes nervosas específicas. Eu já vou explicar isso um pouquinho mais para frente. E também existem reflexos onde a gente testa a função medular, para saber se existe ou não alguma alteração medular, uma mielopatia, por exemplo. Então, em relação aos reflexos radiculares, para a gente testar as raízes, a gente tem reflexo de C5, reflexo de C6 e reflexo de C7, isso para os membros superiores. Para os membros inferiores, a gente tem reflexo principalmente de L4 e de S1. Então, os reflexos dos membros superiores, os mais importantes são o bicipital, onde a gente percute aqui a parte anterior do cotovelo, na inserção do bíceps braquial, e a gente sempre faz isso testando direito versus a esquerda e comparando a amplitude da contração muscular involuntária. O reflexo de C6 é o estilo radial, então a gente percute aqui a estiloide radial, e o reflexo promove a pronação e a extensão do punho, e também o reflexo tricipital, onde a gente percute aqui a inserção do tríceps. Então vamos supor, um caso clínico aqui, uma situação onde a pessoa tem uma dor irradiada para o braço, uma cervicobraquialgia, por exemplo,
Então, dor unilateral, choque, formigamento, e quando a gente faz o teste, por exemplo, do reflexo, tá? Um exemplo só, pessoal, o reflexo tricipital, existe uma assimetria, ou seja, do lado onde existe a dor, o reflexo é menor, existe uma hiporreflexia quando comparado ao lado contralateral. Então isso para a gente traz uma informação muito importante, que existe aqui uma compressão do neurônio motor inferior, ou seja, uma compressão de raiz. Então a hiporreflexia, a redução de determinado reflexo, é um dos sinais de compressão radicular. Um outro exemplo parecido é, por exemplo, numa hérnia de disco, né, lombar, onde existe ciática, existe dor irradiada para o pé, formigamento, e a gente testa o tendão aquileu, o reflexo do tríceps sural, o reflexo aquileu, e a gente percebe a mesma coisa, que do lado onde existe dor, existe o sinal de Laseg, né, sinal de elevação do membro que promove dor da perna, naquele lado o reflexo aquileu ele está reduzido ou mesmo abolido. Então é mais um sinal de compressão radicular, de compressão do neurônio motor inferior. Então essa é a importância do reflexo em si, porque às vezes a gente testa o reflexo e ele está abolido, mas está abolido simetricamente. Então a gente percebe que aquele paciente, por questões anatômicas, não tem reflexo vivo. Agora, se no lado da dor, do lado dos sintomas neurológicos, o reflexo é assimétrico, isso sim é uma informação muito relevante e faz parte do exame físico. Uma outra situação diferente aqui agora é nos casos de compressão medular, né? Então, vamos supor, alguém que tenha uma compressão da medula por uma hérnia de disco grande, ou por um tumor, ou alguém que teve um trauma raquimedular e é um paciente mielopata. Nesses casos, né, o reflexo ele está exaltado. Então a gente testa, por exemplo, o reflexo patelar e o paciente dá um verdadeiro coice com a perna para frente, né, com o joelho em extensão. E isso serve não apenas, a hiperreflexia é não apenas na amplitude do reflexo, mas também na área reflexógena, ou seja, você percute diversas regiões ao longo do tendão patelar que em geral não produziriam o reflexo e a pessoa tem aí o reflexo exaltado. Então por que acontece isso? Quando existe compressão medular, né, o reflexo que normalmente tem uma parte dele é inibido, né, inibido pelo neurônio motor superior, pela medula, ele deixa de ter essa inibição. Então o reflexo aumenta de amplitude e aumenta em relação à área que produz o mesmo. Então quando a gente está pesquisando, por exemplo, um caso com suspeita de mielopatia cervical, que é uma doença muito comum, que é a compressão da medula na região cervical, um dos testes que a gente faz é o do reflexo patelar, né? E a presença da hiperreflexia patelar muitas vezes é um dos sinais mais precoces da mielopatia. Então ajuda muito no diagnóstico, né? Quando a gente está em dúvida se aquele paciente está ou não desenvolvendo uma mielopatia compressiva, a hiperreflexia patelar é um dos primeiros sinais e alerta e ajuda muito a gente no diagnóstico também. Tá? Então é isso, a parte do reflexo com martelinho é old school, mas nunca vai sair de moda, né? É muito importante que o médico saiba como usar essa ferramenta, literalmente, para agregar no seu diagnóstico. Um abraço e até semana que vem.